inicialmente a presença de cada um de vocês. A ideia é que a gente tenha trazendo para vocês as principais mudanças ali, a forma de tributação dos ativos no Brasil. Tá? Antes das orientações, tá? Só uns lembretes de exibição, né, no campo de tira necessidade. Pronto, meu áudio voltou. Diferença no áudio, espero que... Só retomando aqui, pessoal, para quem não, eventualmente, quem não conseguiu entender por conta do áudio. A gente vai passar aqui uma conversa de uma hora, de cerca de uma hora, pode passar um pouquinho mais, enfim, não tem nenhum problema, a gente vai separar a apresentação em alguns blocos, já vou trazer aqui como que a gente pensou inserir esse evento, mas antes de a gente começar, só passando algumas orientações que vão ser bem úteis para cada um de vocês, tá? No canto superior direito do quadro aqui que vocês vão ver a apresentação, tem um QR Code, caso queira entrar em contato conosco, nosso time comercial está aqui disponível para já começar ali alguma conversa derivada da nossa interação aqui, tá? Basta mirar a câmera do seu telefone, já vai sair no WhatsApp para falar com o nosso time, tá? O evento vai ser gravado, então não se preocupem em tirar print de tela, etc. Ele vai ser gravado, vai estar no nosso canal do YouTube, então vocês vão ter essa informação disponível 24 horas, 7 dias por semana, tá? Bom, deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar aqui o evento e fiquem à vontade também para mandar dúvidas que vocês acreditem que sejam interessantes a gente falar. Ao final da apresentação, a gente vai ter um espaço somente para respostas de dúvidas que a gente receber aqui neste evento, tá? Vamos lá. Então, em termos de agenda, a gente separou aqui em 6 blocos, tá? Então, a gente pensa em trazer aqui no início um contexto geral. Tá certo que a legislação já foi aprovada, mas é importante a gente entender por que que ela acontece, por que que ela está acontecendo. Então, o primeiro bloco é disso. Depois, a gente vai passar ali pelas principais mudanças. Então, como que é a regra hoje, que funciona até 31/12 desse ano? Como que vai ser a regra a partir de 1º de janeiro? E depois a gente entra nas especificidades de algumas oportunidades que a gente tem para ou atualizar os ativos, que é uma possibilidade, ou ter uma empresa transparente ou opaca, enfim, a gente vai entrar em mais detalhes em relação a isso. E no final, a gente vai trazer ali algumas sugestões, né, algumas possibilidades de mudança para se beneficiar, obviamente sempre dentro da legislação, para o que virá no futuro a partir da mudança da forma de tributação que nós, residentes fiscais no Brasil, temos de investimentos sobre investimentos internacionais. Bom, em termos de contexto geral, tá? Então a gente a gente já está há 10 anos, né? O Brasil já está há 10 anos tentando, nessas tentativas de implementar regras mais aderentes ao mundo. Então o Brasil ele participa hoje de comitês, né, de comissões da OCDE, ele quer ter uma cadeira lá. E os países que estão na OCDE, todos têm uma regra de tributação específica para ativos internacionais. Não que o Brasil não tenha, mas a nossa regra era, ou ainda está, até 31/12, muito benéfica em comparação a outros países, tá? Então, começando da esquerda para a direita, desses 3 pontos que a gente colocou abaixo, o principal ponto do Brasil era estar integrado à OCDE nesse tipo de tributação de ativos internacionais. E aí, isso linka um pouco com uma tendência mundial. Então, é uma tendência mundial olhar com um pouco mais de carinho para a tributação de ativos, principalmente empresas sediadas em paraísos fiscais. Eles deram uma terminologia nova, que são os países com tributação favorecida. Então, é uma tendência mundial olhar para isso com mais carinho, porque na prática, eventualmente, até não ter imposto no seu país por meio da utilização desse tipo de instrumento, né, que é 100% legal. E olhando para o nosso cenário atual do Brasil, a gente já tem um déficit fiscal previsto, ele aumenta a cada dia, infelizmente, mas enfim, ele está rondando aí 150, 170 bilhões de reais, e querendo ou não, esse tipo de tributação ele vem para cobrir um pouco desse déficit, tá? E a gente teve aqui algumas tentativas desde 2013, então há 10 anos que a gente vem, que o governo vem tentando, seja por medida provisória, seja por projeto de lei, teve mudança de governo, e a gente mesmo assim teve também tentativas de mudança de tributação desses ativos internacionais. Até que a gente chegou no projeto de lei 4173, que de fato foi convertido no dia 12, na semana passada, para a lei 14754, tá? Dando um pouquinho mais de subsídio para vocês, a gente tem no mundo diversos países que já aderem
o antiferimento. Tá? Já boa parte deles, inclusive, são países onde os clientes investem. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos aí tem uma legislação de 60 anos de antiferimento. Portugal, um pouco, quase 30 anos. O Canadá também é outro país que tem muito investimento brasileiro. Enfim, a gente tem muitos países que já obtêm impostos dos residentes que investem fora desses países, tá? O Brasil, a partir de 2024, 2023, ele muda a legislação, mas só vale isso a partir do ano seguinte. Maravilha. Então, quais são as principais novidades, tá? Hoje, falando do cenário atual, hoje a gente tem uma tributação que ela acontece sempre pelo regime de caixa. Quando algum contador falar regime de caixa, é de fato o crédito na conta. Regime de competência é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. São fatos que acontecem dentro de uma estrutura, dentro de algum investimento, que refletem tributariamente ou refletem algum reconhecimento de despesas ou receitas. A gente vai entrar mais em detalhe quando a gente fala de estrutura opaca, né? Opaca e transparente, as principais diferenças, uma delas é essa. Hoje, como que é a tributação? A gente tem alguns eventos de exemplo, mas a gente tem dois impostos, basicamente. Carnê-Leão e o GCAP. Carnê-Leão a gente já conhece, assim, 7,5% até 27,5%. Então, tudo que se obtém de rendas internacionais é tributado no Brasil a 7,5% a 27,5%. Importante, a tributação, até o dia 31/12, ela obedece essa sistemática e o fato gerador do imposto não é o, a trazer o capital, de fato é o acesso, é o crédito na conta. Então, o cliente ele tem vamos supor que vocês tenham conta nos Estados Unidos e em Portugal, recebe aluguel de imóvel em Portugal e dividendos de uma empresa americana. Acredita nas contas desses países, tá? O Brasil ele não está olhando para o fato de repatriação como um evento de imposto. O fato é o crédito na conta. A tributação brasileira ela de base mundial. Então, tanto dividendo como aluguel de imóveis, como salários, etc., a tributação obedece o carnê-leão, que vai de 7,5% até 27,5%. Geralmente, as pessoas que investem no exterior, estão no 27,5%, porque basta passar de quase R$ 5.000, e você já está nessa faixa de 27,5% de tributação. O GCAP é o programa que representa a tributação do ganho de capital. Então, quando falam GCAP, é a tributação do ganho de capital. A tributação do ganho de capital ela acontece sempre na alienação de ativos, por exemplo, na venda de ativos, como também na recepção de juros de aplicações financeiras. Então, investiu num bond, recebeu o cupom ele é equiparado a juros, os juros no Brasil são tributados a 15%. Comprei um ativo a 100, vendi a 300, pela diferença de 200, tributação de 15 a 22,5% por faixas e de maneira progressiva. Ou seja, as pessoas geralmente conhecem, né, somente os 15%, porque 15% é tributação para ganhos de capital de até R$ 5 milhões de ganho no ano. Então, quando passa de 5 milhões de ganho no ano, você entra na segunda faixa, que é entre 5 e 10, de 17,5%. Entre R$ 10 milhões de ganho no ano e R$ 30 milhões de ganho no ano, vai para a faixa de 20%. E o que excede R$ 30 milhões de ganho no ano, 22,5%. O GCAP ele tem como base alguns eventos, né? Então, alguns exemplos, os juros, venda de ativo, como também a redução de capital. É também esse ponto aqui a gente colocou de propósito, porque muita gente acredita, né? Isso é uma falsa crença, que reduzindo o capital não tem tributação nenhuma no Brasil, quando isso não é verdade. A gente, quando investe no capital social de uma empresa, colocou lá, por exemplo, US$ 1 milhão ao câmbio de 3. Se você reduzir o capital e o câmbio estiver a 5, por exemplo, pela diferença de 2, que é o ganho que você teve no câmbio, há sim uma tributação de 15 a 22,5%. Geralmente fica em 15, que é pouco provável que, na verdade, poucas pessoas vão ter tributação acima de 15% por conta do ganho de capital, seja até R$ 5 milhões no ano. E o que que muda? Quando a gente olha a lei 14.754, a gente vai deixar é importante, na verdade, deixar até refraseando. Os impostos do Carnê-Leão e do GCAP, eles não acabaram. Eles continuam existindo, e ainda tem alguns tipos de renda internacionais que a gente ainda vai ter tributação pelo Carnê-Leão e pelo GCAP, tá? Então, quais serão as principais diferenças, né? Então, a gente tendo ali o dividendo de empresas,
os dividendos distribuídos de empresas internacionais vão ser tributados a 15%, como também os lucros de empresas internacionais controladas serão tributados a 15%, independentemente da distribuição. Então, o fato gerador de imposto, ele muda da recepção, como é hoje, até, na verdade, 31/12/23, para a geração do dividendo. Então, sai do regime de caixa e vai para o regime de competência. Quando a gente fala em empresas controladas, exatamente dessa forma que eu comentei. Quando a gente fala de empresas investidas que não são controladas, então, por exemplo, se o cliente investir na ação da Apple, você não vai pegar a sua fração de ação da Apple do que o lucro que ela gerou e tributar 15%. Então, você vai tributar exatamente 15% do que recebe. Tá? A gente vai entrar em mais detalhe nessas questões ao longo da apresentação. O aluguel do imóvel, que está na pessoa física, por exemplo, ele continua na mesma base de tributação. Então, a legislação não traz os imóveis, né, como um ativo financeiro. A legislação está trazendo a tributação, a mudança de tributação para especificamente ativos financeiros. Então, os imóveis, por exemplo, venture capital, private equity direto no nome pessoal, isso ainda continua na tributação como é hoje. Receber um aluguel de um imóvel que está detido na pessoa física, continua com o Carnê-Leão, 7,5, 27,5, pagos no mês seguinte. A tributação no Brasil, para esse tipo de renda, continua sendo paga no mês seguinte. Para os dividendos e para os ativos financeiros em geral, né? Vai ser de 15% pagos em maio do ano seguinte. Então, eventualmente, se o cliente vender um ativo agora em janeiro de 24, ele vai ter 15 meses para pagar esse imposto, porque vai ser só em maio de 2025 que vai ser a geração, de fato, o pagamento do imposto, tá? Nos juros e vendas de ativo, 15%, como eu falei, até pagos até maio do ano seguinte. E na redução de capital, aqui está tendo até uma falha de entendimento de algumas pessoas, porque a variação de cambial, a variação cambial na redução de capital, caso isso seja aplicável, continua com a tributação tradicional de 15 a 22,5%. Eles estão sendo, inclusive, específicos na legislação em relação a isso. Então, reduzir o capital, naquele exemplo que eu dei, né, do câmbio de 3 para o câmbio de 5, essa variação de 2, você multiplica pelo número de dólares reduzidos e paga ali de 15 a 22,5%. Isso continua exatamente igual pagos até o último dia útil do mês seguinte ao desta redução de capital. Duas isenções que a gente tem aqui que vão ser grandes perdas para quem tinha, né, essa possibilidade de deter essa isenção. A primeira é a eliminação, né, da Lei Armínio. Então, foi dado esse apelido à Lei Armínio. O que que é a Lei Armínio? Então, as pessoas que tiveram uma passagem, não foram residentes fiscais no Brasil e adquiriram ativos na condição de não residente fiscal no Brasil. Então, por exemplo, Wagner saiu do Brasil e foi morar em Portugal. Deu saída fiscal do Brasil. Morou em Portugal, morou há 10 anos, por exemplo. Comprou uma casa em Portugal, abriu uma empresa americana, abriu uma empresa offshore, investiu lá. Tem todos esses ativos adquiridos na condição de não residente. Quando eu volto para o Brasil, essa regra está válida até 31/12/23. Então, quando essa pessoa volta ao Brasil, Wagner voltou a morar no Brasil, continua, vai voltar a enviar o imposto de renda no Brasil. É, Esses ativos que eu comprei na condição de não residente não tem imposto sobre o ganho de capital nenhum. Tá? Então, se eu comprei uma ação da Apple quando eu morava lá em Portugal, comprei a ação da Apple a 100, e quando eu vim para o Brasil, né, a ação estava valendo 1.000, sobre esses 900 de ganho, zero de imposto, 100% isento e não tributável. Tá? Essa isenção, a partir de 1º de janeiro, ela está acabada. A segunda isenção é a isenção de imposto sobre variação cambial de ativos adquiridos com rendimentos oferidos em moeda estrangeira. Por exemplo, comprei uma ação da Apple e recebi dividendos. O dividendo da ação, ele é um rendimento oferido em moeda estrangeira. O aluguel do imóvel que você tem no exterior é um rendimento oferido em moeda estrangeira. Então, tudo que foi auferido em moeda estrangeira até 31/12, caso você adquira algum ativo com este valor, não tem tributação pela variação cambial. Vai ter tributação apenas sobre a variação em dólar ou na moeda local. Então, um exemplo prático, tá? Comprei a ação da Apple a $100 e o câmbio estava a 5, a 3, por exemplo. Então, 300. Se esse câmbio sobe para
5, você tem um ativo em real que vale 500 e um ativo que você vendeu a 300. Você não vai olhar na ótica em real. Você vai olhar sempre na ótica em dólar. Esquece essa variação cambial e olha, esses 100, eles continuaram 100? Se sim, não tem imposto nenhum. Agora, se os 100 viraram 150, por exemplo, você só paga imposto sobre esses 50. Então, era uma grande vantagem que se tinha, que se tem ainda, na verdade, inclusive, quem fizer esses movimentos até 31 de 12 de 23 está fazendo movimento inteligente. Inclusive, é uma estratégia que a gente vai trazer mais para o final da nossa conversa aqui. A legislação mudou, tá? Então, a partir de 1º de janeiro, é, vai ter uma mudança mesmo de tributação e o fisco está dando aqui uma possibilidade de, como se fosse uma transição, você subir a base de custo da sua carteira de investimentos no exterior. Tá? Então, vamos supor que você tenha R$ 1 milhão, US$ 1 milhão e o câmbio estava 3. Então, você tem no seu imposto de renda hoje R$ 3 milhões. O fisco está dizendo, olha só, você pode pegar a sua carteira que hoje vale US$ 3 milhões, que o câmbio está 5, sua carteira vale R$ 15 milhões. Você pode subir a sua base de 3 milhões de reais para R$ 15 milhões. Por essa diferença, eu te cobro 8%. O que seria hoje 15, se ele faz esse movimento de vender os ativos, né? Você não pode, no Brasil não é permitido reavaliar ativos, tá, gente? Então, pelas regras do CPC, e do FRS também, então, não é possível reavaliar ativos aqui para a ótica brasileira. Então, a única possibilidade que você tem de subir a tua base de custo é, de fato, atualizando e pagando 8% pela diferença. E ele traz aqui um rol de ativos que são permitidos. Então, aplicações financeiras em geral, bens imóveis, veículos, aeronaves, embarcações, e empresas controladas no exterior, tá? E aí, uma dúvida que a gente tem recebido com frequência, né? Qual vai ser a base de atualização desses ativos? As aplicações financeiras, enfim, é o extrato da sua corretora, o banco, a tua posição de 31 do 12 em dólar, vezes o câmbio, o câmbio do último dia útil de dezembro, vai dar um valor em real. Este valor em real contra o valor que você tem no seu imposto de renda por essa diferença, 8%. Bens imóveis, veículos, aeronaves, embarcações, ativos e líquidos em geral, né? Avaliação de especialista e empresas controladas. A gente vai trazer um exemplo de como atualizar empresas controladas, tá? Então, não se preocupe com isso. O patrimônio líquido do balanço patrimonial. Importante, essa atualização, ela vai considerar, como eu já expliquei, não sei se ficou muito claro, mas ela vai considerar a variação em dólar dos ativos e a variação cambial. Por que que a gente fala a variação em dólar? Porque o fisco brasileiro, para fins de conversão, ele sempre traz a moeda do país do investimento, né? Então, se você investe na União Europeia e está em euro, para fins de atualização, você converte o euro para o dólar pelo Banco Central Europeu e pelo Banco Central do Brasil você converte o dólar para o real. Então você vai considerar sempre a variação do dólar mais a variação cambial por esta conta em real sempre, diferença entre custo e o valor de mercado, 8%. Tá? Isso aqui é uma oportunidade única, tá? Quem não aderir a isso, não, aos 8%, passado o prazo, que vai ser 30 de abril de 2024, passado o prazo não se pode mais atualizar, exceto que o governo no futuro dê uma outra opção de atualização. Um outro modelo que é possível também é você adotar a transparência dessa estrutura. A transparência já é um modelo de tributação adotado nos Estados Unidos há muitos anos. E o Brasil se inspirou nisso para trazer a possibilidade das pessoas declararem os ativos que são da estrutura internacional como se fossem detidos pela pessoa física. Tá? Então, por conta disso, o fisco fala, olha, se a estrutura offshore tem 10 ativos, caso você, é uma opção é uma opção do investidor, tá? Não é obrigatória a transparência, mas tendo a adesão da transparência, você vai declarar exatamente como se fosse o ativo detido no nome pessoal. Por conta disso, a tributação também é na mesma sistemática da pessoa física. A pessoa física, ela continua tributando para fins da nova legislação somente pelo regime de caixa. Recebeu um cupom, recebeu um dividendo, vendeu alguma ação, pega esse bolo todo de rendas, junta no ano, deu lucro? Perfeito, 15% a pagar até maio do ano seguinte. A adesão para empresas que já existem, essa adesão de transparência ela vai ficar aberta sempre, tá?
mas ela tem vamos dizer, dois marcos aqui. O primeiro marco é empresas que já existem até 31 de 12 de 23. Você vai ter que dizer se ela é transparente ou não até a declaração de imposto de renda de 2023, que entrega até abril de 2024, e as empresas criadas de 1º de janeiro de 24 em diante, sempre na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Então, as empresas vai ser demandado pelo imposto de renda. A gente não sabe ainda como, provavelmente vai ter algum flag na declaração de imposto de renda, e você, como contribuinte, vai dizer, olha, quero ou não aderir à transparência para essa empresa offshore, tá? Ponto de atenção. É, essa transparência, ela é obrigatória para todos os sócios da estrutura. Vamos supor que tem uma estrutura com 4 sócios, com 3 sócios, para ficar mais fácil. 2 queiram a transparência e um não quer. Eles têm que chegar num consenso, porque os 3, caso seja uma não transparente, terão que declarar como não transparente. Caso seja uma transparente, terão que os 3 declarar os ativos como se fossem detidos no nome pessoal. Não há possibilidade de apenas um ou dois, enfim, uma fração dos sócios declararem como transparente e a outra fração como não transparente. E por conta disso, é claro, assim, as pessoas elas vão declarar cada um dos sócios a sua fração percentual na empresa, mas uma dúvida que surge muito não é nem relacionada a isso, é relacionada a como que eu chego no valor desta empresa fracionando os meus ativos. Tá? E vamos supor que, para facilitar aqui, tenham 3 ativos. Tá? A estrutura offshore tem 2 bonds e uma ação. Tá? Vamos supor que essa ação represente, no dia 31 de 12 de 23, quando a gente olhar o valor de mercado da sua carteira, esses 3 ativos, valor de mercado, vamos supor que a ação represente a valor de mercado 50%. E cada um dos outros 2 bonds, 25% cada um. Então, vamos supor que você tem do seu imposto de renda 1 milhão de reais a custo, tá? É uma linha lá, capital social da empresa Fortex Ltd, 1 milhão de reais. 3 ativos para você segregar nesse 1 milhão de reais, um representa 50% em relação ao total e os outros dois 25%. Então, ao invés de uma linha do imposto de renda, serão 3 linhas, sendo uma de 500 mil reais, que é a de ação, e as outras 2 linhas de 250 mil reais para cada um dos bons. Então, você vai ter que pegar qual é a fração percentual desse ativo em relação ao total dos ativos da estrutura. Você tirou essa fração, multiplica pelo valor em reais do seu imposto de renda, que já está declarado, e por aí você vai ter a sua linha específica desse ativo que é detido pelo offshore, mas é transparente para fins fiscais brasileiros. Bom, só lembrando, pessoal, a gente tem um QR Code na parte superior direita da nossa apresentação. Fiquem à vontade para caso queiram já apontar a câmera do seu telefone para entrar em contato com alguns dos nossos assessores comerciais aqui. E fiquem à vontade também para enviar as dúvidas que acharem necessárias aqui. A gente vai responder isso no final da nossa apresentação. Bom, deixa eu voltar aqui. Maravilha. Atualização dos ativos. Algumas observações e questões importantes a considerar, tá? Bom, a gente quando atualiza um ativo, a gente está subindo a nossa base de custo, certo? Então, naquele exemplo que eu dei, saí de uma base de custo de 3 milhões de reais para 15 milhões de reais. Então, você tem uma nova base de custo. Esta nova base de custo, sendo uma empresa, né? Então, na prática, qual é a diferença do valor que vai ser, do novo valor de uma empresa para o antigo valor? A diferença é o lucro que essa empresa gerou durante os anos, e este lucro não tem uma nova tributação caso ele seja distribuído. Então, se você atualizou, o câmbio estava a 5 e agora o câmbio está a 7, fazendo a atualização, você não vai pagar imposto nenhum por essa variação de R$ 2, caso distribua o capital da sua estrutura estrangeira, tá? Esse é um ponto de observação para empresas. Agora, para os outros ativos, vamos supor que a sua carteira toda valesse 3 milhões de reais, e aí valesse 15 milhões de reais, desculpa, na atualização 15 milhões, na base 3 milhões, por essa diferença você paga os 8%, então a sua nova base de custo para toda a sua carteira inteira são 15 milhões de reais. Sua base de custo são 15 milhões. Se você vende o ativo e na conta em real, esse valor agora são 20, você vai pagar imposto de 15% sobre esses 5 de excesso.
Então, você traça uma nova base de custo, uma tributação reduzida de 15% para 8%. Então, essa questão de não ter tributação pela variação cambial é considerando o momento de 31/12 para a tua base de custo. Tá? A adoção é conforme a sua escolha. Então, vamos supor que você tem 10 ativos no exterior, no nome pessoal, ou uma estrutura offshore com 10 ativos. Você vai poder escolher quais ativos você quer atualizar. Não é obrigatória a adoção de atualização para toda a sua carteira. Tá? Inclusive, é uma das estratégias que a gente traz para pessoas que têm uma carteira diversificada dentro de uma offshore e têm ativos com muito lucro. Eventualmente, é vantajoso tornar essa estrutura transparente e atualizar só esse ativo. Ou conjunto de ativos que tem muito lucro para você garantir a tributação de 8% neste ativo específico. E o imposto, também está sendo quase todo dia falar sobre isso. As pessoas estão achando que a atualização dos ativos e a transparência, você tem que tomar alguma decisão agora. Não, podem ficar tranquilos. Isso só vai ser aplicável na declaração de imposto de renda, quando a gente fala em transparência, e a parte de atualização de ativos, a legislação traz que vai ter um programa específico. Lá na repatriação em 2016, teve um programa de repatriação, teve um programa específico. Teve um regime de repatriação, né, para as pessoas declararem ativos que não eram declarados no imposto de renda. Teve um programa específico. Tá? A gente vai ter um programa específico também para atualizar os ativos. Tá? Provavelmente o prazo vai ser até 30 de abril e o pagamento do imposto até o dia 31 de maio de 2024, que é o último dia útil do mês seguinte ao da entrega da declaração de atualização. Bom, primeiro ponto de observação, tá? A adoção para a atualização só vai ser permitida para ativos que foram declarados no imposto de renda do ano passado, entregue esse ano, tá? Entregue até 31 de maio deste ano. Então, todos os ativos que estavam na sua carteira em 2022, você pode atualizar. Os ativos que você adquiriu em 2023, eles não podem ser atualizados. E não será permitido também a atualização de ativos que foram alienados, vendidos. Então, não importa que a legislação saiu, foi confirmada em dezembro, e você vendeu um ativo em fevereiro. Esse ativo alienado não pode ser atualizado. Se pudesse, claro, vocês teriam um benefício de, ao invés de pagar 15%, como é o caso agora, pagaria 8%. Essas duas questões ainda geram um pouco de dúvida. Tá? Quais são elas? A primeira, vamos supor que você enviou a declaração de 2022/2023 dentro do prazo, tá? 31 até 31 de maio de 2023. E aí, você lá em julho percebeu que eu declarei errado, não esqueci de declarar uma ação que eu tinha na empresa XPTO. E faz uma entrega de retificador, uma declaração retificadora. A gente ainda não tem 100% de certeza se essa declaração retificadora, se ela tiver sido entregue depois de 31 de maio, ela vai ser aceita para fim de atualização. Segundo ponto, uma mudança de estrutura vai continuar dando a possibilidade de atualização? Qual mudança é essa? Vamos supor que você não tinha uma estrutura offshore, estava toda a sua carteira de investimentos no nome pessoal. Em 2024, 2023, você abriu uma estrutura offshore, a legislação não estava aprovada, você aportou capital de toda a sua posição na pessoa física diretamente para essa offshore. Este movimento vai permitir ainda assim que você faça a atualização desses ativos que estavam declarados em 2023, eles não foram alienados, eles foram conferidos, né, entregues como aporte de capital numa estrutura estrangeira. E linka um pouco com o último ponto, ou seja, estruturas que foram modificadas, elas poderão ser atualizadas? Então, em 2023, se eu coloquei mais dinheiro, se eu reduzir capital, isso vai influenciar na minha conta da atualização? Ou só o que eu tinha de estoque mesmo em 2022? São questões que é provável que se tenha aqui uma instrução, que é provável que a instrução normativa que a Receita vai editar, importante. A legislação ela traz o conceito técnico. A instrução normativa vai trazer como fazer as coisas na prática. Então, é provável que a gente tenha ali várias respostas para dúvidas, inclusive essas três que a gente levantou aqui. Tá? E aí, trazendo o exemplo de atualização de uma empresa opaca ou não transparente. Importante, o termo opaco não existe, tá, gente? O termo opaco estão usando como uma forma de contrapor o transparente. Eu, particularmente, gostei muito. Então, uma empresa não transparente ou opaca, como que você atualiza essa empresa na prática, tá? Você, no seu imposto de renda, isso aqui é um caso real de um cliente nosso, tá? Então, ele tem lá conta de capital social, 702.477 mil
dólares de capital social. Isso no seu imposto de renda você tem que demonstrar como em reais, né? Então, você tem lá um câmbio de 2018, que foram os aportes, câmbio de 13,70. Então, no seu imposto de renda vai ter uma linha, capital social, valor total de 2 milhões, quase 2 milhões e 600 mil reais. Para atualizar essa empresa, na legislação diz que você vai ter como base o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é uma composição do capital social, que é o dinheiro do sócio, dos lucros e de reservas de lucros. Tá? Então, nesse caso aqui, o cliente ele tem uma reserva, né, um lucro acumulado de quase 240 mil dólares e teve um lucro contábil de 244.387 dólares no ano corrente, tá? No ano de 2023. Bom, a gente vai pegar o valor do patrimônio líquido em dólares, converte pelo câmbio do último dia útil, do último dia de dezembro, e vai ter um valor em reais. Então, esse valor aqui de 5.930.000 reais contra os 2.600.000, você vai ter um ganho, uma de variação positiva, e por essa variação positiva, 8%, quase 270 mil reais de imposto, tá? Pagos até o mês de maio de 2024. Então, esse valor aqui ele é à vista, não tem parcelamento. Tem muita gente confundindo o parcelamento dos fundos exclusivos, que é uma outra seção da mesma legislação, com esta atualização aqui, tá? A atualização das empresas, do patrimônio detido pela pessoa física no exterior, ela é opcional, nos fundos é obrigatório, e aqui a tributação é de 8% fixa, paga em maio. Nos fundos pode ser de 15 ou 8 e pode ser parcelado ou não. Tá? Então é importante a gente separar que são tributações diferentes, códigos de receita diferentes e também seções da legislação diferentes. Olhando para uma forma de atualização de estruturas transparentes e pessoas físicas. Por que a gente trouxe junto? E lembra, no início a gente comentou que a tributação de empresa transparente, na verdade, a forma de exposição no imposto de renda de uma empresa transparente é igualzinha a de uma pessoa física. Então, a atualização na prática vai ser exatamente da mesma maneira. Se vocês repararem, a gente olha na empresa não transparente para o passivo da empresa. Tá? O que é o passivo da empresa? Obrigações com terceiros e capital do sócio. O capital do sócio é o patrimônio líquido que você atualiza. Quando a gente olha a empresa transparente ou uma pessoa física, que na prática é a mesma coisa, a gente olha para o lado do ativo da empresa. O que é o ativo das empresas? Ativos é um conjunto de bens e direitos que essa estrutura, essa empresa detém contra terceiros. Tá? Então, aqui, o cliente ele tem, dentro da estrutura offshore, três ativos. Private Equity, Fixed Income, então fundo de renda fixa, e ações da Apple. Tá? Então, ele tem três ativos que ele vai declarar de maneira segregada no imposto de renda e ele pode escolher qual desses ativos ele vai atualizar. Não é porque está dentro de uma empresa que ele vai ter que atualizar todos, tá? Então, sendo uma empresa transparente, somente se for transparente, a gente pode atualizar ativos de maneira individual. Então, trazendo aqui os três ativos, no caso do Private Equity, ele decidiu atualizar aí também das ações da Apple, também os dois ativos eles vão ser atualizados. E no Fixed Income Fund, o contribuinte resolveu não atualizar. Tá? No Private Equity, vai ter ali uma avaliação de especialista, então tinha lá 300 mil dólares de investimento. Com a avaliação de especialista, vai se apurar qual é o valor desse ativo, né, no dia 31 do 12. Por essa diferença dos 300 para esse valor do ativo no 31 do 12, paga-se 8%. Pessoal, sempre em reais. Então, os 300 mil dólares convertidos ao câmbio da estrutura offshore. Lembra, a estrutura offshore já tem um câmbio, hoje já é uma linha só do imposto de renda, já tem um valor em real, e aí, conforme a proporção do ativo em relação a todo, a proporção de cada um dos ativos em relação a todos os seus investimentos, você vai ter um percentual. Esse percentual você multiplica pelo valor em real do imposto de renda, e aí você vai segregando por linhas, a partir daí, no seu imposto de renda, cada um dos ativos. Então, você vai ter um valor em real para o ativo do Private Equity, base de custo, quanto vai ser o valor de mercado desse Private Equity. Em 31 do 12, vezes o câmbio de 31 do 12, vai ter a base de mercado do dia 31 do 12, por essa diferença em real, 8%. Da mesma forma, as ações da Apple, o que muda aqui é que
No Private Equity tem avaliação de especialista, na Apple vai ser o extrato bancário ou da sua corretora de investimento. Bom, trazendo aqui algumas diferenças de estrutura transparente e opaca. Eu percebi aqui que a gente tem 6 dúvidas já, obrigado, quem enviou. A gente vai respondê-las, todas elas aqui, no final do nosso encontro, tá? Fiquem à vontade para mandar as dúvidas e, se for o caso, a gente pode até voltar nos slides que eventualmente ajudam nessa resposta. Bom, diferença de estrutura transparente e opaca, ou estrutura não transparente, que não tem esse termo opaco na legislação. Bom, de novo, temos aqui um balanço de um cliente nosso, e aí, quando a gente tem uma empresa, ela está sempre dolarizada, e aí a gente tem essa conversão para valor em reais, tá? A conversão nas empresas não transparentes vai ser sempre pelo câmbio do último dia útil, câmbio de venda do último dia útil de dezembro. Então, deu aqui 244.387 dólares, multiplica pelo câmbio do último dia útil de dezembro, a gente supôs aqui que vai dar 515,62. Então, você teve um lucro não distribuído na offshore de 1.260. Importante, a gente está tendo muita conversa sobre padrão contábil, tá? Vai usar o CPC, vai usar o CPC 48, que reflete o IFRS 9, vai usar o CPC 00, que é de pequenas e médias empresas. Como que a gente vai fazer isso, tá? A gente ainda não tem uma regra 100% dita como fazer, que a gente tem regra comercial brasileira. Regra comercial brasileira te permite usar o CPC 48. O CPC 48 tem algumas formas de classificação do ativo. A gente tem feito a contabilidade dos nossos clientes refletindo o valor justo pelo resultado, ou seja, todas as variações da sua carteira de investimentos durante o ano elas são refletidas diretamente no resultado e, por conta disso, pode haver tributação. Qual é o impacto é, positivo disso? O que tiver prejuízo abaixo do seu lucro, o que tiver lucro, mesmo não realizado, esse é o lado não tão positivo, vai ter tributação, e a gente acredita que a Receita Federal ela criou esse regime de transparência para ser um contraponto a isso. A gente vai falar um pouquinho mais em detalhe. Bom, lucro de 1.260, 15% em cima dele, quase 190 mil reais de valor de imposto a pagar, pagos, o vencimento, né, vai ser maio do ano seguinte. Importante, tudo que essa empresa acumulou de lucros, então por isso que a gente colocou uma linha aqui, Retained Earnings Before 2023. Todo este lucro aqui, ele só terá tributação caso o investidor distribua esse lucro para ele. Ou ele faça algum gasto pessoal dentro da estrutura e considere que é uma distribuição de lucros de anos anteriores a 2024. Tá? Então a gente só vai ter tributação desse lucro na disponibilidade, a regra vai continuar a mesma. O que vai mudar são os lucros gerados a partir de 2024, a partir de 1º de janeiro de 2024. Importante, aqui nesse tipo de estrutura não transparente, a gente não tem o fato da variação cambial. Então, lembra, a gente pegou os 244 mil dólares, converteu por um câmbio do último dia útil de dezembro e paga o imposto em cima disso. Se você pega esse lucro que já está tributado, né, você vai ter uma nova linha importante, tá? Uma linha de capital social, uma nova linha de crédito de dividendos a receber auferidos em 2024, por exemplo. E aí você tem aqui essa linha, 1.260.000 reais, que são 244 mil dólares. Tá? Então vamos supor que o câmbio suba de 5,15 para 6. Então você vai ter mais do que 1.260.000 reais se você tirar todo esse capital da estrutura. Só que o fisco, ao mesmo tempo que ele te tributa um ganho não realizado, como eu expliquei no início, ele não vai te tributar alguma variação cambial que você tenha deste lucro que já foi tributado. Tá? Então vamos supor que o câmbio saiu de 5,15 foi para 6, essa variação cambial, caso você retire dinheiro da estrutura, zero de imposto. Isso tanto para cima, você não paga imposto, como se o câmbio tiver menor do que 5,1562 no exemplo, não tem crédito nenhum de imposto também. O regime de empresa não transparente, as opacas, te permite que você aproveite os impostos pagos no exterior para bater no imposto devido no Brasil, independente se tem acordo para evitar bitributação ou uma reciprocidade de tratamento fiscal.
Pela legislação atual, a gente só pode aproveitar impostos pagos no exterior caso o Brasil tenha acordo para evitar a tributação ou um acordo de reciprocidade, tá? Então, se não tiver esse tipo de acordo, não é permitida a compensação no caso de ativos detidos no nome pessoal pela regra atual. Olhando para 24 em diante, vamos supor que a estrutura offshore tenha um ETF irlandês. A Irlanda não tem acordo com o Brasil, nem de tributação, nem reciprocidade. E aí, quando tiver um dividendo ou um ganho de capital, pode ser que tenha imposto lá. Então, tendo imposto lá, e esse ativo sendo investido por uma estrutura offshore, esse imposto é um crédito do imposto que seria devido no Brasil por essa renda. Tá? Isso é só permitido para estruturas não transparentes. Pessoas físicas e estruturas transparentes, se tiver uma retenção ou um imposto pago em país que não tem acordo de bitributação ou reciprocidade, vai ter bitributação, seja no país da fonte da renda, como no Brasil, os 15% de imposto. Olhando para a estrutura transparente, lembra do ativo e do passivo, né? A gente olhou para o passivo aqui na não transparente. Quando é transparente, a gente olha para o ativo. Então, de novo, temos aqui três ativos, o mesmo exemplo que a gente trouxe anteriormente, Private Equity, Fixed Income Fund e ações da Apple. E a gente não tem tributação nenhuma sobre esses unrealized gains, nem crédito por perdas, enquanto você de fato não realiza, não vende ou recebe um juros ou um dividendo desses ativos. Tá? Então, a tributação ela é de fato apenas na liquidação do ativo ou na recepção de renda. Então, regime de caixa. Recebi alguma coisa, tem que avaliar se tem imposto. Não recebi, não tem imposto nenhum. A variação cambial, ela é tributável, ou seja, o que a gente olha para transparente, para não transparente, que só tem um câmbio, quando a gente vai na transparente ou na pessoa física, a tributação é a mesma. Então, lembra da base de custo. A base de custo é em real, você vai ter que ver qual é o valor em real na venda, pela diferença, caso venda esse ativo, obviamente, tem tributação de 15%. Uma vantagem aqui que foi trazida por essa legislação, isso até 31/12 não é válido. A gente pode abater prejuízo dos lucros. Então, vamos supor que o cliente ele vendesse o Private Equity, que tem US$ 75 mil de ganho, e no mesmo ano vendesse o Fixed Income Fund, que tem prejuízo de 150. No acumulado, sem considerar a variação cambial, tá, gente? Vamos considerar só em dólar. E vamos supor que o câmbio fosse o mesmo, para ficar mais fácil a conta. No acumulado, ele teve prejuízo de 75 mil moedas, né, reais ou dólares aqui. Esse prejuízo ele leva para o ano seguinte. Tá? Então, a gente consegue compensar os prejuízos dos ganhos, que forem, obviamente, auferidos, né, no mesmo ano, e consegue carregar isso para o ano seguinte. Tá? Como eu já comentei, na transparente e na estrutura detida diretamente no nome pessoal, a gente tem a mesma caracterização de tributação e só pode aproveitar impostos pagos no exterior se tiver tratado de reciprocidade ou um acordo para evitar a bitributação. Eu já comentei, enfim, os ativos são declarados a custo na pessoa física, então tenho lá R$ 1 milhão de custo na pessoa física, pega a proporção de cada um dos ativos, multiplica por esse valor e você vai ter a abertura de cada um dos ativos em real. Vamos lá, a parte mais legal aqui, as últimas duas, a oportunidade, o que fazer ainda em 2023, né? Algumas oportunidades. A gente tem aqui a possibilidade, né? Considerando que até 31/12/23 a gente está na regra atual, qual é a regra atual? Distribuir dividendo, carnê-leão 27,5%. Para não ter essa tributação de 27,5%, como que eu faço para conseguir reduzir isso? Não distribui agora em dezembro, distribui dia 2 de janeiro, 1º de janeiro. Fazendo isso, esperando mais 12 dias, você consegue reduzir dos 27,5% para 15%, inclusive lucros, tá? Lembrando, os lucros que são passados até 2023, eles só são tributados na sua distribuição pela alíquota vigente à época, que vai ser de 15%. A gente consegue ali uma redução. Segundo, atualizar, tem algumas pessoas que atualizar faz muito sentido. Quem são essas pessoas? Principalmente as pessoas que tiveram rendimentos aferidos em moeda estrangeira ou que compraram ativos na condição de não residente. Para essas duas situações, a gente não vai ter tributação pela variação cambial, porque a conversão da sua base de custo para fins de atualização vai ser o mesmo câmbio da conversão para fins de mensuração do valor de mercado, último dia útil de dezembro
de 2023. Então, a gente não vai ter fato gerador de imposto pela variação cambial para esses dois tipos de pessoas, né, de investidores. Os que têm ativos adquiridos na condição de não residente e os que tiveram ativos adquiridos com rendimentos aferidos em moeda estrangeira. Por último, a gente vai ter a possibilidade de, vamos supor, a gente tem aqui alguns clientes que têm mais de uma estrutura offshore, tá? E aí, não necessariamente porque ele escolheu que uma estrutura offshore vai ser transparente, ele tem que escolher que todas sejam transparentes. Então, vai ter aí uma oportunidade de eventualmente segregar as estruturas conforme o seu perfil de investimento. Ah, vou investir em ações para day trading, por exemplo, ou swing trading. Vai numa estrutura opaca? Perfeito. Então, essa offshore vai ser opaca. Ah, vou em ativos e líquidos, que eu vou segurar até o vencimento. Então, talvez faça sentido, se o câmbio não for um problema para você, talvez faça sentido ter uma outra estrutura transparente. E aí você tem duas estruturas, uma transparente e uma não transparente. Isso vai ser possível a partir de 2024. Bom, o que fazer ainda em 2023? Temos 12 dias corridos, né? São 6 dias úteis, tirando o dia de hoje. Então, a gente vai ter ali uma corrida para, principalmente, conduzir algumas questões que a gente tem vindo a falar com clientes, parceiros já há algum tempo, para implementar isso ainda em 2023, tá? Quais são as oportunidades que ainda se tem? Primeiro, considerando que a gente tem ali empresas que não têm o lucro efetivamente realizado, e também tem essa questão do CPC 48, se vai ser aplicável ou não, outras formas de mensuração de instrumentos financeiros que não sejam sempre variando no resultado. O que a gente tem falado para os nossos clientes? Vendam todos os ativos que você tem lucro ainda em 2023, vende tudo e recompra, ou eventualmente, se quiser manter na carteira, né, recompra ainda em 2023. Então, vende e recompra. É uma possibilidade. Para quem tem rendimentos oferidos em moeda estrangeira e ativos adquiridos na condição de não residente, é uma estratégia, inclusive, vender e comprar e aportar capital. Então, vende na pessoa física e aporta capital na estrutura offshore. Tá? Então, a gente pode realizar eventualmente um ganho não tributável, ter algumas isenções. E para quem já tem offshore, abrir offshore agora, pessoal, vai ser muito difícil de abrir offshore e ter a carteira lá dentro, porque você tem dois processos que as pessoas geralmente não consideram. Precisa abrir a conta da empresa, então você depende do banco, você age para abrir. A estrutura offshore nem tanto, você consegue ali em 5 dias eventualmente abrir. Aí você tem a conta do banco, que depende do banco, e tem a transferência do ativo do teu nome pessoal para offshore, que foi criado. Então, é um outro processo que depende da abertura da conta. Então, a gente fala assim, quem já tem estrutura offshore tem a possibilidade de ter mais estratégias a implementar do que quem não tem. Tá? Basicamente, três. Realizar lucros e seguro prejuízo, tá? Porque o prejuízo pode ser crédito de imposto futuro. Então, o que você tem lucro vende, eventualmente recompra, então você já realiza o lucro. Para fins de atualização não muda nada, tá? O patrimônio líquido ele vai considerar o lucro realizado ou não realizado. Esse é o primeiro ponto. Aporte capital. Então, a gente vai ter uma mudança também de forma de caracterização de aporte de capital. A partir de 24, todos os aportes de capitais feitos com bens em empresas serão considerados a valor de mercado, exceto se a sua estrutura for transparente. Então, se tiver um cliente que quer continuar numa estrutura opaca, um investidor, faz esse aporte de capital ainda em 23. Tá? Ah, tem uma estrutura americana e a estrutura, uma LLC americana, abriu uma offshore, quero colocar a americana embaixo da offshore, faz sentido ou não? Pode ser que seja um movimento inteligente colocar uma embaixo da outra. Se for, na sua estrutura específica, um movimento a se considerar, faça em 2023 ainda. Se não for feito em 2023, lá em 2024, e você queira ter a estrutura na opaca, vai ter que valorizar, ter o valuation dessa empresa, né, saber qual é o valor de mercado dela, na data da transferência, e vai pagar imposto de ganho de capital em cima disso, na alíquota de 15%. Então, assim, três estratégias que a gente traz aqui para, na corrida, ainda conduzir em 2023. E aí, trazendo aqui como que a gente ajuda os nossos clientes, né? Como que a gente pode ser parceiro da sua estrutura nessa ótica de mudanças tributárias. Está tendo uma grande demanda, principalmente aí nos últimos 45 dias, que as pessoas começaram a perceber de fato que ia mudar.
e, de fato, precisava de uma gestão mais profissional em relação à sua estrutura. Então, como que a gente ajuda os nossos investidores? A gente tem dois pilares de atuação. O primeiro pilar, a gente trata como projetos. Então, a gente entende a estrutura de investimentos, as intenções do investidor, qual é o perfil familiar, a gente entende a dor dele, é uma sucessão que ele pretende facilitar, eliminar a tributação do imposto de herança americano, ou não, eu quero unificar toda a minha carteira para uma única linha, porque está ficando muito complexo. Enfim, a gente entende a dor do cliente, planeja e implementa. Seja estruturas que não existem, novos investimentos, por exemplo, não tenho carteira no exterior, quero montar, seja estruturas que já existem, fazer um trabalho para trás, olhar tudo que foi declarado no imposto de renda, enfim, projeto. Tem uma dor, a gente identifica com o cliente quais são as intenções, planeja e implementa tudo dentro de casa. O outro pilar é o pilar de manutenção de estruturas. Então, quando você tem um patrimônio internacional, você tem algumas questões de compliance tributárias, eventualmente sucessórias, que precisam ser tratadas, desde a contabilidade da empresa offshore, como o relatório de substância econômica nos países que exigem pagar a taxa governamental em dia, o imposto de renda no Brasil, refletindo essa posição internacional, DCBE, quando se passa de US$ 1 milhão de patrimônio por CPF, você tem a necessidade de enviar a declaração de capitais brasileiros no exterior ao Banco Central. Caso o cliente faleça, a gente faz todo o trâmite de sucessão e o tax return americano a gente orquestra ali, junto com o CPI do cliente, ou eventualmente algum parceiro nosso, ao envio dessa declaração ao fisco americano. E a gente já está aqui há pouco mais de 10 anos fazendo isso de maneira bastante ativa. Já tivemos aqui projetos, oportunidade de conduzir projetos em mais de 11 países e atualmente são cerca de 14 parceiros que a gente trabalha em conjunto, seja ele de family office, multifamily office, bancos, escritórios, advogados, contabilidade, que a gente atua em parceria, de fato ajudando tanto essa casa como o investidor a gerir melhor na ótica tributária e sucessória o seu patrimônio internacional. Bom, em termos de dúvidas, eu vou abrir aqui a caixinha das dúvidas que foram enviadas. Obrigado, foram 22 dúvidas. Muito obrigado a cada um de vocês que enviou. Infelizmente, a gente não vai conseguir respondê-las todas as dúvidas, né? Mas a gente vai entrar em contato com cada um de vocês que não tiveram as dúvidas respondidas para a gente conversar de uma maneira mais profunda. Tá. Vamos lá. Pegando aqui a dúvida do Thiago Silva. Dentro de uma offshore, aconselha-se vender os ativos, virar o ano com dinheiro em caixa e recomprar em 2024? Foi aquilo que a gente falou, né? Agora no final. Os ativos que têm lucro, com certeza eu diria para vendê-los em 2023 ainda. Pode virar o ano com caixa, tá? Sem problema. Mas se quiser recomprar o ativo ainda em 2023, tudo bem. O que a gente traz aqui é já ter a realização do lucro em 2023. Realize esse lucro, porque se a gente tiver alguma oportunidade de ter uma tributação, na verdade, ter uma mensuração dos instrumentos financeiros de uma maneira que não seja 100% refletida no resultado, isso vai ser um fato muito importante para você não pagar imposto por esse lucro acumulado. Então, pessoal, vendo todos os ativos com lucro e eventualmente recompra. Ah, Wagner, vai ter custo de corretagem, enfim, isso é pequeno frente à vantagem que você pode ter no futuro, tá? Segunda dúvida, Fabiana Grossman. Posso fazer balanço com base no FRS? Sim, desde que essa empresa não seja sediada num país com tributação favorecida. Então, a legislação ela te dá duas possibilidades de balanço. Quando o país não é, quando a empresa que você tem no exterior não é sediada num país com tributação favorecida, os paraísos fiscais, na nomenclatura antiga, você tem a opção de fazer pelo FRS. FRS é o padrão mundial de contabilidade, tá, pessoal? Você tem a opção de fazer pelo FRS ou fazer pelo padrão contábil. É uma opção sua. Quando é uma empresa sediada num país com tributação favorecida, é obrigatória a adoção das regras do Brasil. Tá? Vamos lá. Bom, o André perguntou, mesmo não internalizando o recurso de volta, se o capital ficar no exterior, há tributação? Sim. Então, a gente tem duas formas de tributação. Tá olhando para 2023. Distribuir o lucro em 2023 ou vender um ativo
internacional e creditou dinheiro na conta, ou recebeu o dividendo de uma ação que você investe e creditou na conta internacional, ou o cupom do bonde que você investiu creditou na conta, o fato gerador do imposto não é a repatriação, é o crédito na conta. Olhando para 2024 em diante, a pessoa física fica exatamente dessa forma que eu expliquei, somente por créditos na conta. Já as pessoas jurídicas, as entidades estrangeiras, né, controladas por você, residente fiscal no Brasil, o fato gerador do imposto não vai ser o crédito na sua conta, vai ser a geração do lucro. Tá? Então, uma estrutura opaca ou não transparente, né, uma offshore opaca ou não transparente, ou uma empresa americana, por exemplo, que não seja transparente, gerou lucro, vai ter tributação de 15% no Brasil sobre esse lucro. É um antidiferimento que o Brasil já está tentando há 10 anos implementar. Tá? Uma dúvida da Cláudia. Boa dúvida, inclusive, Cláudia. No caso de offshore, que é sócio de uma empresa brasileira. Então, a gente tem uma empresa, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas, que detém uma holding patrimonial no Brasil. Esse é o exemplo que ela trouxe, tá? Uma holding offshore detendo uma holding brasileira. Os lucros da empresa brasileira que forem distribuídos para offshore serão tributados ao nível do offshore também? Não, desde que essa empresa brasileira tribute em 15% ou mais a sua renda. Tá? Então, da base de lucro, expurga, tira o lucro dessa empresa brasileira e sobre esse cálculo, sem esse valor da empresa brasileira, né, você tem a tributação dos 15%. Bom, uma pessoa perguntou aqui, para os clientes que não têm balanço de 2022 e anos anteriores, fazer o de 2023 resolve? Boa pergunta também, tá? A gente tem como uma necessidade, pelos padrões brasileiros ou internacionais, que as demonstrações financeiras sejam sempre em base comparativa, ou seja, ano base da contabilidade e o ano anterior. Tá? Então, os balanços de 2023, eles vão expor os valores do seu balanço em 31 de 12 de 22 e os valores do balanço em 31 de 12 de 23. Então, isso demanda isso é muito do cliente também, né? Mas a gente sempre fala para os clientes fazerem o balanço retroativo ao máximo que conseguem. Trazendo alguns casos práticos aqui. A gente está atendendo alguns clientes que repatriaram o patrimônio lá em 2016, a base era 2014, né? E ele fez, naquela época, teve que fazer um balanço para fazer esse programa, para atualizar de fato esse patrimônio. Então, tem vários clientes que a gente está conduzindo a contabilidade de 2015 e diante. Ah, passa de 5 anos? Passa, mas é o mais conservador para você ter os dados fidedignos da sua estrutura. Wagner, não tem essa possibilidade. Então vamos no que dá. Os últimos 5 anos, que é o período de auditoria da Receita Federal. Lembrando, como a gente tem sempre o comparativo, o último ano do quinto ano para trás, ele vai ter o saldo anterior. Tem que ter o saldo anterior. São os saldos de partida, quando o contador fala saldo de partida, são os saldos anteriores. Então, o cliente ele precisa ter esses saldos anteriores para você, de fato, ter uma segurança de que esses valores da contabilidade estão, de fato, com uma certa segurança para serem feitas a contabilidade. Tá? Vamos responder mais uma aqui. Já passamos um pouquinho do tempo. Uma dúvida do Augusto. Boa dúvida, inclusive, Augusto. Vou poder escolher distribuir lucro do estoque ou de novos exercícios? Como fica isso? Dando uma explicada, né, em relação a essa dúvida, né? Como eu falei, né, a gente vai ter os lucros até 2023. Isso nada tributa enquanto não tiver distribuição. Perfeito. Então, vou dar um exemplo de 100 mil dólares de lucro acumulado. 2024, vamos supor que você teve 50 mil dólares de lucro no ano de 2024 e pagou imposto em 2025. Esses 50 mil, você vai colocar numa nova linha do imposto de renda, dizendo crédito de dividendo a receber, gerado, por exemplo, em 24. Então, você vai ter uma linha lá de 50 mil reais e você já tem um estoque de 100. Na legislação, ela não fala como vai ser a distribuição disso. A gente tem três possibilidades, olhando para a forma de controle de estoque, tá? De ativos no Brasil. Qual é a primeira possibilidade? O primeiro que entra, o primeiro lucro que existe é o primeiro lucro que sai. Estou trazendo possibilidades, tá, gente? Não a forma que o fisco se pronunciou até o momento. O primeiro lucro que entra é o primeiro lucro que sai.
O segundo, o último lucro que entra é o primeiro lucro que sai. Ou seja, nesse segundo exemplo, os 50 mil de lucro, se você distribui 50 mil, por exemplo, os 50 mil de lucro que você já pagou imposto em 2024, 2025, referente a 24, você distribui sem imposto. Se você usa a primeira opção, primeiro que entra, primeiro que sai, o lucro de 2000 acumulado até 23, caso distribuído, vai ter tributação de 15%. E a terceira opção é fazer proporcional. Tá? Então, neste exemplo que eu dei, já tinha 100 de lucro acumulado, colocou mais 50, logo, 2/3 do lucro acumulado geral é até 2023, e 1/3 do lucro acumulado até 2024, ele é referente ao ano 2024. Então, usaria essa possibilidade de se usar, por exemplo, se distribuiu 50 mil dólares, 2/3 de 50 mil paga-se 15%, e 1/3 não paga porque você já pagou o imposto. Então, essa é uma terceira possibilidade, trazendo aqui uma equiparação aos estoques no Brasil. E aí, para fins de informação, no Brasil não é permitido você adotar o primeiro que entra e o primeiro que sai para fins de estoque, tributação dos estoques no Brasil. Tá? Você vai pelo custo móvel, que é a terceira opção que eu falei, ou o último que entra e o primeiro que sai. Bom, pessoal, passamos aqui 5 minutinhos. Eu gostaria de agradecer bastante a presença de cada um de vocês. A gente está muito feliz em ter esse primeiro evento aqui, um tema que está sendo discutido diariamente. Caso queiram ter reuniões presenciais, nosso escritório fica aqui nas Nações Unidas, 14401, ao lado do Rocha Verá, no complexo do Shopping Parque da cidade. O QR Code, esse último QR Code aqui, ele é do nosso grupo, uma comunidade que a gente tem no WhatsApp, que a gente compartilha de maneira recorrente notícias sobre tributação, sobre oportunidades, novidades que se tem no meio do Wealth Planning, como também na parte de tributação internacional. Vai ser um prazer enorme falar com cada um de vocês. Reforço que as dúvidas que não foram respondidas aqui, peço desculpas por isso, mas a gente vai entrar em contato com cada um de vocês para a gente conversar em mais detalhes. Um abraço, pessoal. Se a gente não se falar, Feliz Natal, boa virada de ano e que 2024 seja um ano de muita saúde e sucesso para cada um de vocês. Tchau, tchau.